E aí, galerinha, vamos falar hoje do fenômeno da refração. Iniciando o capítulo 20, tá? Encerramos a parte de espelhos, de reflexão, e vamos começar agora falando da refração. E nada melhor do que começar fazendo uma experiência para essa aula, tá? Vamos ver o vídeo da experiência e depois vamos falar um pouco mais sobre ele. Então, galera, vamos fazer a experiência do copo com a colher? Vocês já devem ter percebido que quando a gente coloca água, ó, no copo, a gente tem a percepção de que a colher está quebrada, ó. Então ela sofre um desvio. Na verdade, é o raio de luz que sofre um desvio. Vou tentar aproximar mais aqui para vocês verem. Ó, parece que uma parte da colher está aqui, a outra está aqui, e ainda a outra está aqui, porque o meu copo ele não é totalmente circular aqui embaixo, ó. Ele tem um formato diferente, então aqui ele também sofre um desvio, tá? Isso aqui é a refração da luz, galera. Ó, é a velocidade da luz que muda conforme o meio em que ela está inserida, tá? Por que isso acontece, gente? É por causa da velocidade da luz, tá? Dependendo do meio onde ela está, ela vai mudar a velocidade. A Sora vai mostrar aqui para vocês a tabelinha dos índices. Porque o que é o índice de refração? Ó? O índice de refração de um meio, ele sempre vai ser... Quero achar a formulazinha para mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. O índice de refração, tá? Ele sempre vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz do meio. Que meio, Sora? O meio em que vocês estão trabalhando. Então, se vocês querem falar da água, do óleo, né, enfim, do diamante, de qual meio vocês estão trabalhando. Então, Nzinho, ele sempre vai referir, deixa eu aumentar aqui, o Nzinho, ele sempre vai se referir ao índice. O C é a velocidade da luz, que a gente sabe que, né, é 3 vezes 10 na 8, significa 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade, que é a maior velocidade. O meio em que a luz tem a maior velocidade é no vácuo. E o V é a velocidade da luz no meio. Sempre que a gente for considerar o ar, geralmente a gente considera o mesmo índice do vácuo, porque é muito próximo, gente. Aqui está a tabelinha, ó. O vácuo é 1 e o ar é 1,00029. Aí a água já aumenta para 1,33, o vidro 1,52. Ó, tem a tabela aqui no material de vocês na página 9. Ó, a glicerina, o diamante, tá? Então, sempre que a gente for relacionar índice de refração absoluto, a gente sempre relaciona com a velocidade da luz no vácuo e o meio onde ela está sendo trabalhada. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui ele colocou duas situações onde ele pegou um ambiente. Aqui eu acho que ele botou os meios, asfalto e areia, tá? A comparação dos pontilhados aqui, ó, é um índice de refração menor e um índice maior, ó. Um índice menor e um índice maior. Olha o que acontece, que eu falei para vocês da linha reta. O raio de luz em linha reta, ele não sofreu desvio, tá? Mas o que aconteceu com a velocidade? Olha a velocidade. A velocidade é menor aqui. Por quê? Porque o índice é maior. Quando o índice for maior, a velocidade é menor. Olha o que acontece aqui, ó. A velocidade estava maior no índice menor, ele diminuiu a velocidade e sofreu uma inclinação, um desvio da luz, tá? Então, por que isso acontece, ó? Porque está inclinado, esse raio não está em linha reta. Essa linha preta aqui, ó, é para separar, tá?
um meio do outro. Então, o exemplo ali do copo, onde termina a água, onde terminou a água seria essa linha preta, tá? Abaixo dessa linha preta estaria a água no copo e para cima estaria o ar. Tá, gente? Então, assim, o índice sempre vai ser raio incidente, ó. O raio incidente que a gente já aprendeu, né? Lá na reflexão. Lembra que o raio que a gente trabalhava na reflexão era o raio refletido? Aqui vai ser o raio refratado, ó. Tá? Raio refratado. Aqui raio incidente, raio refratado também na mesma situação. A reta normal, ela continua, a gente continua trabalhando com a reta normal, porque a gente vai relacionar os ângulos aqui, ó. Inclusive, a gente vai relacionar o índice, depois a gente vai ver a lei de Snell, que vai relacionar o índice de refração com o ângulo da inclinação, tá? E aqui, eu quero que vocês percebam uma coisa, ó. O que acontece com o índice? Ó, quanto menor o índice, tá? Mais o ângulo se afasta da normal. Quanto maior o índice, mais o raio se aproxima da normal. Tá vendo? Ó, se ele viesse em linha reta, ele estaria vindo, ó, nesse pontilhado aqui, ó. Mas o que ele sofreu? Um desvio, ó. Ele sofreu um desvio e aí, o que aconteceu? Ó? O ângulo diminuiu, ó. Olha ao contrário, se fosse ao contrário. Aqui eu estaria com um índice maior do que o de baixo. Esse índice aqui, ó, forma o ângulo θ i, ó, que é o ângulo incidente. Quando eu venho para um índice menor, tá? O que acontece, ó? O ângulo, ele aumenta, ou seja, a inclinação ó, em relação à reta normal ó, é maior. O raio se afasta da normal. Na terceira situação, a gente tem um raio em linha reta, então eles são iguais, ó. O índice N1 é igual a N2 e o θi é igual a θr. Tá? Então, sempre gravem assim, ó. Quanto menor o índice, ó, quanto menor o índice, mais ele se afasta da normal. Quanto maior o índice, mais ele se aproxima da normal. Eu vou mostrar para vocês aqui um simulador, ó, para vocês entenderem bem essa questão do ângulo, o que acontece quando a gente troca os meios. Eu vou colocar, esse aqui é um simulador do FET, eu posso depois estar passando o link para vocês, ó. Então, imagine aqui que eu tenho um raio de luz, o primeiro material é o ar, o segundo material, o meio, né, que ele está, é o ar também. Conforme eu vou mudando aqui, ó, o meio, eu vou passar para a água, por exemplo, ó. Olha o que aconteceu com o raio de luz, ele sofreu um desvio. Deixa eu colocar aqui mais ferramentas, que aí aparece o valor dos ângulos, ó. Essa opção aparece o ângulo. Então, eu estou 45 graus aqui da normal e aqui também, ó, 45 graus da normal. Se eu trocar do ar para a água, olha o que aconteceu. O meu ângulo diminuiu para 32 graus em relação à normal aqui, ó, o raio de luz. Se eu continuar aumentando o índice de refração, ó, agora o vidro, por exemplo, ele diminui um pouco mais, vai para 28. Se eu continuar aumentando, ele continua diminuindo. Então, quanto maior o meio, o índice de refração, né, menor a velocidade e menor, ó, o meu ângulo. Então, ele se aproxima da reta normal. Ah, Sora, se fosse ao contrário, esse simulador, essa luzinha, ela só fica aqui nessa parte, ela não fica... Ó, vamos pensar que eu esteja aqui. Ó, estou no ar. Não, vamos colocar que eu estou na água, então. Estou ao contrário. Lá em cima eu estou na água agora, tá vendo? Vou colocar os dois na água.
28,2 é o grau. Então, eu estou saindo da água, estou indo para o ar. Ó, agora a parte de cima é o ar. A parte de baixo é o ar aqui, ó. Estou aumentando o meu índice de refração, significa que eu estou aumentando o meu ângulo, ó. Aumentando não, diminuindo o índice de refração, diminuí o índice de refração, aumentei o ângulo, ou seja, aumentei a velocidade. Velocidade e ângulo andam juntos. Aumentei a velocidade, aumento o ângulo, tá? E, por exemplo, se lá em cima fosse, vamos colocar vidro, vou colocar lá no último aqui, ó. No último, os dois, ó, como é que seria? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou, ó, diminuir o meu índice de refração. Tá vendo? O que está acontecendo com o ângulo? Está aumentando o ângulo. Então, isso aqui é mais para vocês brincar e conhecer um pouquinho, né? O que acontece aqui com os raios. Depois nós vamos ver essa questão aqui, ó, da reflexão total. Quando que acontece reflexão total. Mas era para vocês entenderem essa questão aqui, tá? Muito bem. Então, aqui está a tabelinha dos principais, isso aqui vocês não precisam decorar, tá? Lógico, vácuo e ar, isso é básico, né, comum, mas geralmente o problema apresenta o índice de refração quando for outro meio que não seja o vácuo e o ar. Existe o índice de refração relativo, tá? Que é quando a gente utiliza dois meios que não seja o vácuo. Então, um em relação ao outro. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com diamante e com água, com glicerina, com o ar, e aí eu faço relação de um com o outro. Sempre vai ser o N de um dividido pelo N de outro, ou velocidade de um dividido pela velocidade do outro. Aí a gente não usa o vácuo como referência. A gente sempre vai utilizar aqui a velocidade dos dois meios utilizados. Esse é o relativo, tá? Índice de refração relativo. A gente diz que esses meios, tá? Quanto maior o índice, eles são meios chamados refringente. O que são meios refringente? Significa que eles sofrem uma interação maior, tá? A luz sofre uma interação maior com o meio. Significa, tá? Significa que a velocidade é mais devagar, é mais lenta. Basicamente, isso que significa, tá? Como sofre uma interação maior, acaba a velocidade sendo menor. Então, essa palavrinha significa que diminuiu a velocidade, nada mais do que isso. Aí, agora a gente vai ver as leis de refração, chamada lei de Snell, né? Mais famosa como lei de Snell, apesar de que foram três físicos e filósofos, né? René Descartes, o Snell e o Pierre de Fermat, também, que foi matemático, que comprovaram então essa lei, mais conhecida como lei de Snell, que diz o seguinte: eu tenho dois meios aqui, ó, tá? Eu chamo de N1 o índice do meio 1, N2 o índice do meio 2, θi e θr, ou θ1 e θ2, para os ângulos respectivos aqui, ó. E aí ele me disse, né, que esse índice de refração vezes o seno do ângulo do raio incidente aqui, ó, vai ser igual ao índice desse meio vezes o seno do ângulo do raio refratado. Gente, isso aqui é uma igualdade, tá? Ó, N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Muito importante, é uma igualdade muito importante para a gente fazer várias relações. Inclusive, para a gente trabalhar com a questão da reflexão total e do ângulo limite. Então, dá para descobrir também índices de refrações de meios com essa lei. Até tem uma experiência bem legal aqui, mãos na massa de vocês, até eu acho que deixei no roteiro de estudo para vocês fazerem.
tá? Então, essa é uma relação, essa lei de Snell nos apresenta essa expressão. E através dela, não podemos esquecer que N-, que seria o índice menor, tem velocidade e ângulo maior, e o índice maior tem velocidade e ângulo menor, tá? Então, isso aqui é bastante importante, ó. Se vocês quiserem destacar isso aí no material de vocês, para não esquecer, tá? Ó, quanto maior o índice, menor a velocidade, menor o ângulo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o ângulo limite e a reflexão total, tá? Antes de falar sobre isso, eu vou mostrar uma outra experiência para vocês agora, em relação a esse desvio da luz, tá? Veja aí, depois a gente fala sobre a reflexão total.